Agora tem uma boa notícia do Ministério da Saúde para você. Agora tem especialistas. A nova ação do governo federal para agilizar atendimentos e cirurgias. Agora tem mais telesaúde, mutirões, mais consultas, mais cirurgias, novos equipamentos e pacientes do SUS sendo atendidos na rede privada e também aos fins de semana e feriados. Agora tem especialistas, da consulta ao tratamento. Saiba mais, gov.br/agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Bom dia a todos, amigos e amigas. Estamos de volta com o nosso episódio, o nosso pós-jogo da rodada do Campeonato Brasileiro final de semana. O Ceará atuou fora de casa, enfrentou o Atlético Mineiro lá em BH e infelizmente perdeu o jogo. Em momentos que o Ceará teve oportunidades durante a partida de conseguir o melhor resultado. Algumas oportunidades surgiram e foram desperdiçadas. O Ceará com algumas estocadas finalizações contra a meta do goleiro do Atlético Mineiro, Everson, mas não teve a eficiência para vencer o jogo. Infelizmente, saiu derrotado. Por sua vez, o Fortaleza, atuando no estádio Castelão, com apoio da sua torcida, conseguiu uma vitória retumbante diante do Flamengo. E é preciso que alguns comentaristas, analistas de futebol tenham o senso crítico de buscar aprimorar a capacidade de interpretação e análise das complexidades do futebol. Mas, infelizmente, muitos se colocam muito mais como torcedores de microfone, torcedores na mídia, de apenas falar do lado negativo do Flamengo, que foi um time indolente, foi um time preguiçoso, que não jogou nada, que não sei o quê. Várias justificativas e explicações que em algumas situações não fazem o menor sentido. A gente sabe perfeitamente do potencial técnico, financeiro, econômico, por aí vai, que tem a equipe do Flamengo. Mas é preciso também reconhecer o esforço, a dedicação, a luta e a aplicação tática da equipe do Fortaleza em campo contra a representação do Flamengo. Às vezes as abordagens de alguns membros da imprensa, da grande mídia, até mesmo nos questionamentos, nas entrevistas coletivas, e eu vi isso acontecer em relação ao técnico do Fortaleza, o Palermo, perguntas extremamente fora do contexto, ao ponto de alguém indagar por que o Fortaleza não utilizou o homem de área. Ora, vejam bem, treinador, ele tem o seu método de experimentação, de observação, tá? E argumentos, falácias inválidas não dizem respeito ao trabalho do profissional. O Fortaleza não foi contundente o quanto foi contra o Cruzeiro. Isso foram até palavras do próprio treinador Palermo, mas foi mais eficaz, foi mais eficiente, aliás, para conseguir produzir uma eficácia que foi apenas um gol, mas um gol que deu a vitória à equipe. E eu, particularmente observando como o Fortaleza se comportou em campo, num sistema de 4-4-2, variando ofensivamente para um 4-3-3. Porque ele tinha na frente o Herrera, o Barreiro, contrariando a observação de alguns, a opinião, tá? O Barreiro era o homem de área. E o Breno Lopes
também jogando pela extrema esquerda, mas de vez em quando afunilando, né? Como ele fez o gol. Carregou para o meio e bateu firme no canto esquerdo do goleiro do Flamengo. Foi assim que foi feito o gol do Fortaleza. Uma jogada onde o volante Pierre, muito bom jogador, e nós chamamos a atenção para a comissão técnica do Fortaleza, para o Palermo, e não só nós, mas outros fizeram o mesmo, chamando a atenção para a escalação inicial do Pierre, como volante de marcação ao lado do Sacha, e foi dos pés dele que saiu exatamente o contragolpe do Fortaleza, numa rapidez do Herrera, que serviu para o Breno Lopes marcar o único tento da partida favorável ao Fortaleza. Portanto, o Barreiro, ele estava como homem de área, só que ele não ficou lá o tempo todo, ele fugia da grande área, ele colaborava, ele vinha ajudar os companheiros um pouco mais no meio para fortalecer a marcação. Fortaleza foi isso, se fechou em copas na marcação e saiu quando pôde rapidamente nos contragolpes e até teve uma chance excelente com o próprio Barreiro após o passe do Herrera na saída do goleiro da equipe do Flamengo, o Ossi. Ele deu um totó por cobertura e para a felicidade do Flamengo, o jogador de defesa acabou tirando a bola de cima da linha, praticamente de cima da linha do gol, tá? Evitando a queda do arco do Flamengo. Tá? Naquela ocasião, Fortaleza poderia ter estabelecido 1-0, né? E ter facilitado mais o placar, que foi apenas de 1-0. O Pierre, ele, na ação defensiva, ele acabou acionando ao Herrera, como eu falei, reitero aqui. Ocorre que o lateral esquerdo do Flamengo conseguiu, no lance que seria o gol do Barreiro, Ayrton Lucas salvou a representação do Flamengo. Foram os principais lances favoráveis à equipe do Fortaleza. É bem verdade que o Flamengo teve as suas oportunidades, mas no meu entendimento o Felipe Luiz cometeu um equívoco ao colocar o Bruno Henrique de centroavante, homem de área. E o Bruno Henrique, todos sabem, ele gosta de jogar, ele joga pelos flancos do campo e ele é muito mais produtivo nessas ações. Enquanto que ele tinha outro centroavante, o que poderia ter utilizado, um garoto aí remanescente da base, né? Que ele poderia ter utilizado como homem de área. Mas não vamos falar só da vitória do Fortaleza, sobretudo, porque chamou muito a atenção, né? Mexeu com os brios, não só da equipe do Flamengo, como do torcedor, de uma grande parte da mídia, da imprensa, que torce, tá certo? E nenhum cronista, nenhum membro de imprensa, nenhum integrante da mídia é proibido torcer, absolutamente. Acho até que todo cronista, toda pessoa que faz parte da imprensa tem o seu clube de coração. Tá? Não tem essa aí, não torço ninguém, não torço nenhum clube, mas torce-se. Agora tem que se comportar como um verdadeiro profissional, não depreciando o adversário simplesmente porque o seu clube de origem, seu clube de coração, aliás, não fez o resultado, não conseguiu a vitória. Não é por aí. A equipe do Ceará já falamos, assisti, ouvi algumas declarações, a própria entrevista do técnico Léo Condé. O Ceará não conseguiu ser efetivo, não conseguiu aproveitar as oportunidades e traduzir em gol, isso é claro, mas ficou difícil para a equipe do Ceará, nesse momento, estar ali se aproximando da zona de rebaixamento.
O Vitória perdeu e isso fez com que o Ceará ficasse um pouco mais tranquilo, mas nem tanto, porque na próxima quarta-feira a equipe já volta a campo para encarar o time do Fluminense. Enquanto que o Fortaleza enfrentará o Santos fora de casa, comandado pelo seu ex-treinador Vojvoda. E bate aquele pensamento, será que o Vojvoda vai conseguir vencer o Fortaleza pela primeira vez enfrentando sua ex-equipe? Nada está garantido, nem vitória para o Fortaleza, nem para o time do Santos. Pode até acontecer o empate, que não seria para o Fortaleza um resultado ruim, totalmente fora das pretensões, absolutamente o empate faz parte. Derrota, vitória ou empate. Mas se o Fortaleza jogar com a mesma aplicação, a mesma garra que atuou contra o Flamengo, tem condições de sair com resultado positivo. O Vojvoda conhece o elenco do Fortaleza muito bem, tá? Mas o que nós temos em cada partida é uma história diferente, porque são estratégias diferentes. Não prepondera apenas o sistema de jogo e o esquema tático, mas sobretudo a estratégia de cada profissional, de cada treinador. O esquema tático é muito importante para se almejar, se conseguir um bom resultado. Parafraseando o que disse Nelson Rodrigues, treinador, massagista, preparador físico, comissão técnica estão a postos, mas quem vence, quem perde ou vence as partidas é a alma e o coração. É isso aí, valeu, até o próximo.